Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui nessa manhã de Dia das Mães, e em especial antes da fala que eu preparei, eu queria expressar o meu carinho e falar destes dias, ou deste dia em especial, mas que no fundo acredito que deveria ser bem vivido num sentido de reflexão, porque nós ouvimos muitas mães na expectativa do que seus filhos vão fazer no Dia das Mães. E aí sobra frustração para todos os lados de um dia que deveria ser muito especial, porque a escolha de ser mãe, ela não é uma escolha para ganhar algo. Todas as mães, quando assim decidiram ser, fizeram por um propósito pessoal, foi ou não foi? Porque era uma busca, porque era um interesse seu. Então nós acreditamos que mais do que a expectativa do que os outros vão me dar no Dia das Mães, ou o risco de terminar um dia frustrado porque não tive aquilo que o que eu imaginava que as pessoas iam me oferecer, cabe no Dia das Mães, para garantir da nossa felicidade, pensar o que eu aprendi sendo mãe, o que a vida me transformou com essa experiência de maternidade, o que hoje eu sou diferente do que eu era antes de ter os filhos, porque eu tenho certeza que nesta medida em que cada mãe se permite a reflexão do que aprendeu ou do que cresceu após a experiência da maternidade, nós terminaremos o dia com a sensação de preenchimento, porque depois de termos filhos, nunca mais nos tornamos as mesmas pessoas, e isso só nos é oportunizado pela experiência de maternidade ou de paternidade. E que no fim das contas não precisa de nenhum tipo de reconhecimento externo, não precisa de nenhum tipo de presente ou de algo que venha de fora, porque este culto à exterioridade que nós criamos na nossa sociedade, ele não nos preenche. O único preenchimento verdadeiro, ele vem de dentro para fora. E de dentro para fora num sentido de que depende do cultivo dos nossos sentimentos e das nossas emoções, para que a gente viva um estado de planificação. Nós passamos a vida esperando que o mundo lá fora nos preencha, que um dia, quando eu tiver um grande trabalho, que um dia, quando meus filhos me recompensarem de tal forma, quando meu marido ou quando minha esposa me reconhecerem, e nós ficamos numa expectativa de que em algum momento o mundo vá preencher um vazio que existe dentro de nós mesmos. E nessa expectativa, nós nunca estaremos preenchidos, mas não porque o mundo não é grato, não porque o mundo não é capaz de assim fazer. Nós não vamos nos sentir preenchidos porque não existe nada que aconteça nessa dimensão lá fora que seja capaz de nos preencher de verdade, porque o processo é de dentro para fora. E isso tem a ver com o cultivo das emoções que nós nos propomos a falar. Porque nós passamos a nossa vida responsabilizando o mundo lá fora por tudo o que acontece dentro de nós, por aquilo que pensamos, vivemos ou sentimos. Quando nós estamos com raiva, nós não dizemos eu fiquei com raiva porque tenho dificuldade de lidar com essa situação. Nós dizemos fulano me tira do sério, fulano me deixa com raiva. E quando nós estamos tristes, nós temos dificuldade de dizer eu me entristeço porque eu não consigo lidar com as minhas idealizações, com as expectativas, com planejamentos frustrados. Nós dizemos fulano me entristece, ao invés de olharmos para a nossa própria responsabilidade em relação ao nosso mundo emocional e aos nossos sentimentos. E sem dúvida, como nós não conseguimos ou não aprendemos a lidar com as nossas emoções, nós vamos caminhando por dois extremos. Num oposto, nós tentamos responsabilizar o mundo e somos tomados pela tristeza, acabamos caindo em processos depressivos e os números de suicídio estão aí para mostrar a dificuldade que temos de viver o mundo interno. Não sei se é do conhecimento de vocês,
mas no nosso país, a cada 45 minutos, por estatística, uma pessoa comete suicídio. E se diz que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida, tendo em vista que para cada caso efetivado nós temos 20 tentativas, seria como dizer que a cada 2 ou 3 minutos no nosso país alguém tenta suicídio. E a expectativa em relação ao mundo é horrorosa. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Tendo em vista 20 para 1, então seria o mesmo que dizer que a cada 2 ou 3 segundos alguém tenta suicídio no nosso mundo. E não temos a menor dúvida de que estes quadros de suicídio, eles estão ligados aos processos depressivos, e os processos depressivos estão ligados à forma como nós vivemos e cultivamos as nossas tristezas no cotidiano. A raiva, da mesma maneira, tem nos levado a quadros de violência, de imposições e de rompimentos. E não é por outro motivo que nós temos a guerra, que temos as dissensões e que temos tantos problemas na nossa sociedade. E da mesma maneira, quando somos tomados pelos medos, nós então vemos os processos de ansiedade, as pessoas adoecendo por transtorno obsessivo-compulsivo, por fobias, por transtorno do pânico, que tem se tornado cada dia mais presentes nos nossos momentos atuais, não só na sociedade lá fora, mas também no meio espírita. Isso tudo nos faz pensar que se neste extremo nós vivemos estas emoções que nos tomam e que nos levam aos quadros depressivos, aos quadros violentos e aos quadros ansiosos, num outro oposto, querendo resolver as nossas emoções ou querendo fingir que elas não nos tomam, então nós reprimimos e elas explodem dentro de nós. E o sujeito, então, que não consegue entrar em contato com as suas tristezas, que não consegue entrar em contato com as suas raivas ou com os seus medos, ao invés de explodir lá fora, ele implode. E aí ele fará problemas de pele, dores de cabeça, aquela dor de cabeça persistente, como que é o nome que chama? Só para ver se vocês sabem, né? Claro que vocês sabem. E se eu perguntar qual que é o nome que toma para enxaqueca, vocês vão falar um monte de remédios, né? Então nós temos as dores de cabeça persistentes, nós temos os problemas digestivos, nós temos os problemas intestinais, da síndrome do intestino irritável, a síndrome das pernas inquietas, e o nosso corpo vai enlouquecendo, sinalizando uma alma que não consegue entrar em contato com as suas emoções. Nunca vimos tantas pessoas com câncer, e descobrimos que o câncer está ligado a esse binômio entre a raiva e a tristeza, entre as mágoas que nós assimilamos e os ressentimentos que não conseguimos lidar, e então o nosso corpo implode, as nossas relações implodem. Há uma estatística falando do Rio Grande do Sul, que eu li, não tive a oportunidade de comparar com os dados brasileiros, que 49% dos homens casados traem as suas mulheres e 48% das mulheres casadas traem seus homens. E aí nós perguntamos o que é isso, porque se for os mesmos homens ou as mesmas mulheres, aí nós temos metade, mas se for diferente, nós temos quase 100% dos relacionamentos com traição, mostrando que a família, que seria a célula primordial da nossa sociedade, encontra-se completamente adoecida ou desalinhada. E a educação dos filhos não tem se mostrado diferente, aonde hoje o número é assustador de jovens que se automutilam, que adentram a promiscuidade desde tenra idade, ou que se perdem nas drogas, no alcoolismo. E nós não temos a menor dúvida de que tudo isso está direto ou indiretamente ligado com a forma como nós vivemos as nossas emoções. Ou somos tomados por elas e descambamos nestes desequilíbrios que citávamos, ou nós as reprimimos e elas implodem de uma maneira imperceptível de que há relação com essas emoções, mas implodem mostrando que existe algo de errado na forma como conduzimos os nossos dias.
E como eu dizia, isso não é privilégio do mundo lá fora, porque estas doenças, os quadros de adoecimento e as problemáticas sociais, elas estão muito presentes também nos meios religiosos, mostrando que nem a religião tem se feito eficaz no tratamento da nossa própria alma. Porque a maneira como muitas vezes vivemos a religião é uma maneira repressiva. E eu fico imaginando, nas pequenas cidades como essa, quão maior ainda é a repressão, porque quando as pessoas se conhecem, quando elas conhecem as famílias, quando elas sabem as histórias uns dos outros, nós estamos mais expostos, nós ficamos como que numa vitrine e, sem dúvida nenhuma, a preocupação com a aparência, com o que os outros vão pensar ou vão dizer, se torna ainda maior. Numa cidade grande como Curitiba ou como São Paulo, a gente não sabe nem quem que é o nosso vizinho, muito menos o nome ou o que acontece. Mas quanto menores são as cidades, parece que mais íntimos nós ficamos uns dos outros, e como maior é a vitrine, mais então nós nos preocupamos com um comportamento aparente. Me perdoem usar essa palavra, mas é a que melhor expressa, uma conduta hipócrita, que faz com que a gente se preocupe com o exterior e esqueça de entrar em contato com o mundo interior. Então nós, espíritas, não temos raiva. Alguém aqui tem raiva? Não temos raiva. Nós temos problema de gastrite, nós temos problema de refluxo, nós temos problema de hérnia de hiato, mas raiva nós não temos, porque nós somos espíritas. Somos pessoas equilibradas, harmonizadas. E se alguém aqui no centro espírita diz, nossa, que raiva que eu estava, mas meu irmão, você é espírita. Uma vez eu tive uma discussão com a minha avó, já falecida, até lembrar de enviar bons pensamentos depois de falar mal dela, né? Mas uma vez eu tive uma briga com a minha avó, eu tinha 15 anos de idade, estava na casa dela, sempre tive uma relação muito íntima, e a minha mãe tinha mandado uma bolada, assim, para eu passar as férias, e ela quis regrar dia por dia de me dar o dinheiro. Eu disse, esse dinheiro é meu, eu tenho direito de usar como eu quiser. E aí eu estava exaltado e ela disse, ué, você não é espírita? Eu disse, a senhora agradece que eu sou espírita, porque senão dava na cara da senhora, mas como eu sou espírita, eu estou me esforçando só para administrar essa raiva. Mas se nós somos espíritas, parece que a gente não pode ter raiva. E se a gente, então, vive a tristeza e adentra o centro espírita meio choroso, ou se a gente não consegue conter as lágrimas, logo já vai ter uma pessoa inconveniente, hipócrita, dizendo, minha irmã, se anima, coloca um sorriso no rosto, hoje é dia das mães, e aí que ela chora e se acaba de chorar, porque não podemos ter tristezas. Não podemos viver esta emoção, ou não podemos ter medo, e ainda mais se for medo do escuro, ou medo de espírito, porque vai dizer, ué, mas você não é espírita. E nós vamos criando esta cultura hipócrita de negarmos o mundo emocional que existe dentro de nós. E quando falamos então de medo ou de tristeza em relação aos homens, isso se torna pior ainda, porque homem não pode ter medo, homem não pode estar triste, assim como a gente criou essa postura de que a mulher não pode se enraivecer. E então o homem deprime e comete suicídio, porque a estatística de suicídio é de 4:1 de homens em relação a mulheres. E as mulheres que não podem viver as raivas, então se explodem nos cânceres de mama, de útero, de ovário e de todas as outras problemáticas que se tornam tão reincidentes no mundo feminino, tudo por conta da nossa impossibilidade de vivermos as emoções de uma maneira consciente, de uma maneira saudável. Mas veja que quando nós falamos da possibilidade de viver as emoções de uma maneira consciente, nós não estamos fazendo essa abordagem em decorrência de um olhar psicológico, porque não viemos aqui como psicólogos, embora a psicologia traga inúmeras fundamentações de como nós precisamos viver as nossas emoções, de quão prejudicial é essa postura repressiva. Nós não estamos tomando como referência a psicologia para dizer que a raiva, a tristeza e o medo, elas fazem vida e elas devem fazer parte da nossa vida e elas são importantes na nossa vida. O referencial que nós trazemos para a reflexão desta manhã é de Jesus.
Porque Jesus, segundo o questionamento de Allan Kardec aos espíritos, é e deve ser o modelo e guia seguros para a humanidade. Jesus era um espírito puro, muito acima da nossa condição moral. E como espírito puro na nossa fantasia, ele não viveu tristezas, ele não viveu medos e ele não viveu raivas. Criamos uma ideia equivocada de que a pureza espiritual está associada à ausência das emoções. E que se nós sentimos raiva, tristeza ou medo, é porque há um desequilíbrio, porque há um problema que precisa ser eliminado. E aí, nisso sim, a psicologia veio nos mostrar que se eu nego e não me permito viver essa emoção, ela implode. E se ela me toma, ela explode. E de um jeito ou de outro a gente está cheio de problema. Porque se eu não expresso a minha raiva, eu morro de infarto. Mas se eu expresso, eu também morro de infarto. O que eu faço daí? Jesus viveu muitas raivas. Jesus viveu muitas tristezas. E Jesus viveu um comportamento de medo em diferentes momentos. E essa ideia que nós queremos construir com vocês, de tomarmos Jesus como modelo e guia para os nossos dias, como referencial para as nossas atitudes, de como nós deveremos viver as nossas emoções, haja vista ele como um espírito puro ter vivido também. Faz sentido isso para vocês? Porque se vocês quiserem, a gente pode continuar, se não, já deu 20 minutos, a gente pode fazer uma visualização terapêutica, uma oração bonita e ir embora. O que vocês acham? Porque vocês foram ficando com uma cara quando eu fui falando das emoções, de raiva, de tristeza, de medo. Eu acho que alguns pensaram, meu Deus, mas era uma palestra do Dia das Mães, uma coisa bem leve, bonita, assim, pra gente falar e sair daqui, nem sabe direito o que pensou, e vocês estão vendo que o nosso caminho não vai ser esse. O nosso caminho, se vocês desejarem, é de pensar sobre as nossas raivas, sobre os nossos medos e as nossas tristezas. O que vocês acham? Faça assim com a cabeça, se vamos ou se não vamos. Vamos? Se arruma água para mim, fazendo favor. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele não faz um estudo sobre as emoções em específico, mas ele fala das paixões. E quando ele aborda as paixões no Livro dos Espíritos, ele pergunta: as paixões têm um princípio mau em si? E a resposta que os espíritos dão é sim ou não? Vocês não estavam nem prestando atenção porque vocês se preocuparam com a água, né? Eu vou perguntar de volta, então. Allan Kardec não fala de emoções neste termo, mas ele fala de paixões. E ele pergunta: as paixões têm um princípio mau em si? E o que vocês acham que os espíritos respondem? Sim ou não? Não. As paixões não têm um princípio mau em si. O problema é o excesso das paixões. E Allan Kardec faz uma analogia interessantíssima, porque ele compara as nossas paixões, então pode entender as emoções, o orgulho, a inveja, o ciúme, todas essas coisas que nós temos dificuldade de lidar. Obrigado. Todas essas coisas que temos dificuldade em lidar, você pode colocar no rol das paixões. E ele então nos explica que não há um princípio mau em si. Se vocês quiserem, tem lugar aqui na frente, ó. Tem 2, 4, 6, 8 lugares aqui na frente. Mais aqui, ó. Aí. As paixões, então elas não têm um princípio mau em si. O problema é quando o excesso de paixões nos toma. E eu dizia que Allan Kardec faz um comparativo excelente para nós, quando ele nos traz a ideia de um corcel. Vocês sabem o que é um corcel? Não aquele carro antigo que tinha por aí. O pessoal com 50 já pensou no corcel que teve, a cor que teve. Não é disso.
Nós estamos falando de um cavalo fogoso. O corcel é aquela imagem daquele cavalo que corre quilômetros e não se cansa. Dos cavalos de corrida, dos puros sangue, que são cavalos que você não precisa nem dizer para ele correr ou nem bater. Você só solta a rédea e ele já sai em disparada. Porque se você coloca uma criança em cima de um cavalo como esse, certamente isso se transforma numa tragédia. Se você sobe num cavalo como esse sem um freio adequado, isso se transforma numa tragédia. Mas se você souber usar deste cavalo, você vai atingir grandes distâncias que jamais você atingiria caminhando a pé. Essa é a ideia das nossas emoções ou das nossas paixões, quando Kardec diz que elas decuplicam as forças da alma, ou seja, potencializam ou multiplicam por 10 vezes. Olha que interessante. Então a raiva, o medo e a tristeza potencializa as forças da alma e multiplica em 10 o meu potencial. Se você perde ou se você consegue eliminar a raiva, a tristeza e o medo da sua vida, você está eliminando um potencial transformador e realizador. Mas se você, de maneira ingênua, não sabe como viver a raiva, a tristeza e o medo, como uma criança que senta nesse cavalo desgovernado, isso se transforma numa tragédia. A ideia do corcel nos faz pensar que mais do que matar o cavalo porque ele corre, nós precisamos aprender a domá-lo para que ele esteja a nosso favor. E da mesma maneira nós vamos aprender sobre as nossas raivas, sobre os nossos medos e sobre as nossas tristezas, para que eles nos impulsionem às grandes transformações. Porque por conta das raivas, dos medos e das tristezas, que Jesus fez o que fez para nós na terra. E se não fosse tomado por raivas, por medos ou por tristezas, certamente teria uma conduta diferente e pior do que a que ele nos mostrou. Faz sentido isso para vocês? Alguns estão com uma cara de desconfiado, tipo, aonde é que ele vai chegar? Vocês já tinham parado para pensar que Jesus teve todas essas emoções? E que talvez grande parte dos seus feitos tenha a ver com como ele viveu essas emoções, e que quando você tenta negar as suas tristezas, os seus medos ou as suas raivas, ou vamos colocar entre aspas, resolvê-las, talvez você esteja jogando fora um potencial realizador e transformador na sua vida? Pois bem, o grande desafio, quando nós temos um cavalo fogoso, é nós conhecermos este animal. Nós precisamos saber como ele funciona, se ele é arisco, se ele é agressivo, se ele é traiçoeiro, se ele é manso, porque não é porque ele corre demais que ele necessariamente é agressivo, ele pode ser um cavalo manso. Eu preciso saber como que ele funciona, eu preciso saber que freio é mais adequado para ele, que encilhamento é mais adequado, porque se eu não conhecer este animal, então eu não consigo domá-lo para que ele funcione a meu favor. Da mesma maneira, eu preciso conhecer sobre as minhas raivas, eu preciso conhecer sobre os meus medos e sobre as minhas tristezas, conhecer com intimidade, reconhecê-los e perceber suas características para que eu possa usá-las a meu próprio favor. Alguém aqui sente que conhece muito próximo ou conhece bem as suas raivas, os seus medos e as suas tristezas? Ou em geral predomina em nós a luta de querer eliminar as raivas, de querer não ser triste e de não ter medos? O que predomina aqui? Fala, pelo amor de Deus. A última, de querer achar que o bom é resolver, eliminar, porque aí a gente vai ficar bem feliz. Você nunca mais vai esquecer disso que eu estou te falando. Que agora, quando você pensa em livrar-se das suas raivas, dos seus medos e da sua tristeza, é como se você visse um cavalo fogoso no campo e você diz, gente, esse cavalo corre demais, vamos lá e vamos matar. E aí você mata o cavalo.
Parece inteligente ou burrice fazer isso? Burrice. Então, estou dizendo de maneira ofensiva que você está fazendo uma burrice. Agora que eu pensei, né? Que no fim eu fiz isso. Eu estou falando que você está fazendo uma burrice quando você nega as tuas raivas, os teus medos e as tuas tristezas. Porque se de fato fosse bom eliminá-las, Jesus, como modelo e guia, não teria vivido. Agora a questão é nós nos perguntarmos como Jesus viveu estas emoções. A tristeza, podemos começar por aí. A tristeza, Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, diz que a tristeza era-lhe familiar. E existe uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador César, que ele faz uma descrição de Jesus lindíssima. Há quem questione a veracidade da carta, mas independente da veracidade, parece que a gente consegue visualizar Jesus de uma maneira mais próxima. Se você puder, chegue em casa e coloque no YouTube, Senador Públio Lentulus, descrição de Jesus, e tem uma narrativa linda com aquela música, se eu não me engano, a música é aquela música do Gladiador, lindíssima também, é de se emocionar. E a descrição do senador em relação às emoções de Jesus, ele diz: ninguém o viu sorrir, porém muitas vezes o viram chorar. Se Jesus chorou por todas essas vezes, e se Joana de Ângeles nos diz que a tristeza era-lhe familiar, da onde nós tiramos essa loucura de não viver as nossas tristezas? Da onde nós construímos a ideia de que um espírito puro ou evoluído é um espírito que não vive as suas tristezas? Isso não faz sentido. E a descrição mais profunda que nós temos da tristeza de Jesus está no momento que antecede a crucificação. Alguns dizem no horto, outros falam do Getsemane, ou Monte das Oliveiras, onde Jesus lá se encontrava, se preparando para a crucificação, e a narrativa que Mateus diz, falando nas palavras de Jesus, é: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. O Marlon dizer, eu estou triste com vontade de morrer, é um drama. Agora Jesus, como um espírito puro, dizer minha alma está cercada pela tristeza até a morte, nós não conseguimos mensurar a profundidade da tristeza que ele vivia naquele momento. Mas aqui nós percebemos um caminho diferente na forma de vivermos a tristeza de uma maneira saudável ou de uma maneira adoecida. Porque alguns de nós, para não dizer na nossa maioria, quando nós estamos tristes, nós adentramos um caminho patológico da queixa, da lamentação ou às vezes do ressentimento. Fulano não podia ter feito isso comigo. Deus me abandonou. Isso não poderia ter acontecido. Não poderia ter sido nessa hora. Se nós pensarmos bem, a tristeza é uma emoção em consequência do impacto da vida não ser como nós gostaríamos. A gente passa pela morte de um ente querido, e se é um ente querido de verdade, nós não gostaríamos que ele morresse, e ficamos tristes. Quando nós perdemos o emprego, um emprego que gostávamos, que tínhamos grande expectativa, nós ficamos tristes. Quando um amigo rompe conosco, nós ficamos tristes. Quando um relacionamento que tínhamos expectativa não vai para frente, nós ficamos tristes. Jesus estava triste por viver uma experiência que não era aquilo que ele idealizava. Ser crucificado e condenado pelos homens que ele o tinha como filhos ou como irmãos mais novos e que veio para orientá-los, é claro que não era aquilo que ele imaginava, porque ele veio como um grande missionário para libertar as almas. E ao invés de libertá-las, elas estavam ainda aprisionadas no seu próprio egoísmo. E é óbvio que ele estava triste.
numa tristeza superlativa em relação à tristeza que nós vivemos no cotidiano, por conta do carro que a gente não tem, da casa que a gente vendeu, do corpo que não é o idealizado, dos amigos que nós não temos e de tantas outras coisas que nos deixam tristes no dia a dia. Mas nós conseguimos perceber a diferença da tristeza vivida de uma maneira pejorativa quando eu me coloco acima de Deus a determinar o que Deus deveria ter feito da minha vida. Eu lembro de uma senhora que passou pela morte de 2 filhos, de 4 que ela tinha, sendo que estes 2 eram os 2 mais próximos da sua vida. E em um determinado momento ela me disse: Deus não poderia ter feito isso comigo. E eu disse: como assim? Você quer dizer o que Deus deveria ou não fazer? Tem algo de errado nessa relação, porque ao invés de eu olhar Deus como um pai que sabe o que é melhor e o que eu preciso viver, eu me coloco acima de Deus, dizendo como Ele deveria proceder, como se eu fosse o dono da empresa e Deus fosse o gerente que tem que executar as minhas vontades. Não nos cabe dizer como Deus deveria proceder. E aí nós temos o exemplo extraordinário de Jesus, porque mesmo sendo um espírito puro, mesmo estando muito acima de nós, as suas palavras na vivência da tristeza são profundas ao dizer: Pai, seja feita a tua vontade. E aí nós temos o grande caminho de direcionamento das nossas tristezas. Porque ficar triste é inevitável. Passar pela morte de um ente querido, por grandes perdas, por frustrações e por dores, inevitavelmente nós ficamos tristes. Não há outro caminho saudável. Joana de Ângeles diz: a tristeza faz parte do cardápio da saúde do ser humano, porque ficar triste é saudável. Mas a forma como eu viverei a minha tristeza, se vou ficar me amargurando e me lamentando porque Deus não poderia ter feito isso comigo, ou se vou pensar na vontade de Deus, no que Ele quer me ensinar com esta experiência, na entrega porque Ele sabe o que é melhor para mim, isso vai definir o viver a tristeza de uma maneira saudável ou viver a tristeza de uma maneira patológica. E sem dúvida, quem adentra este caminho da não aceitação das experiências da vida, quem decide por mandar em Deus e de como Ele deveria agir, esta postura endurecida e revoltosa vai levar o sujeito aos quadros de depressão. E na depressão, nós temos a culpa, a não aceitação, a revolta em relação à vida, a si mesmo, ou a revolta em relação a Deus. Então aqui nós conseguimos configurar que a tristeza é inevitável. Mas quando o ego, quando eu falo ego, será que vocês entendem o ego? Essa coisa de olhar para mim, os meus interesses, os meus benefícios, as coisas do jeito que eu quero. Quando eu interpreto a vida como uma afronta, como as coisas que não são do jeito que eu quero, como aquele patrão que me ferrou, o meu marido que agora eu quero mais é que ele se dane também, já que ele não quer ficar comigo, e eu vou me vingar, e eu não consigo aceitar as experiências da vida como um convite à minha transformação, eu adentro os quadros depressivos, e alguns de nós, por adentrar os quadros depressivos, chegarão a pensar ou a tentar ou efetivar o suicídio. Ou este ego dobra os seus joelhos ao chão, simbolicamente, a exemplo de Jesus, e pergunta: Senhor, o que eu preciso aprender com essa experiência? O que tu quer me ensinar com isso? E mais do que a revolta, mais do que a depressão, surge ali um processo de introspecção, de reflexão, de aprendizado e de crescimento. Veja que interessante. A introspecção, a reflexão, o aprendizado e o crescimento foram oportunizados pela tristeza. Você consegue lembrar lá do decuplicar as forças da alma? Terminei um relacionamento. Alguém que...
Quem que foi, quem que não foi? Tinha, não sabia. Então, é só para dar uma movimentadinha em vocês. Terminei um relacionamento. Devo ficar triste ou não? Não tem nem devo ou não devo, porque é natural que a gente fique triste se a gente tinha uma expectativa ou um desejo naquela relação. Só que se eu não viver essa tristeza, eu vou para a próxima relação do mesmo jeito. E vou repetir os mesmos equívocos. E vou me comportar como sempre me comportei. Se eu vivo a minha tristeza, reflito sobre as minhas atitudes, o que eu fiz ou deixei de fazer, como que foi, se eu me precipitei na escolha, se não me precipitei, se deveria ter dado mais tempo, o que eu fiz, como eu agi, quais foram os meus critérios, e porque tem gente que está preocupada com o mais bonito, com mais dinheiro, com não sei o quê, aí toma na cabeça e vai descobrir que talvez o mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, talvez não seja a melhor opção. E aí eu vou refletindo, pensando, preocupei com isso, com aquilo, vivendo a minha tristeza e essa introspecção, na próxima relação, eu vivo de maneira diferente. Se eu não viver a minha tristeza e não fizer a reflexão, eu continuo cometendo os mesmos equívocos. A morte de um ente querido suscita tristeza. E quando eu fico triste, eu vou entrar em contato com a minha tristeza e pensar que eu queria ter dado mais atenção para aquela pessoa, que eu queria ter trabalhado menos e podido ficar mais com ela, que eu queria ter dito o quanto amava, o quanto fazia parte da minha vida, e eu não fiz nada dessas coisas. Eu preciso viver essa tristeza dolorosa de pensar que eu queria ter voltado atrás para poder viver tudo isso. E aí quando eu penso, agora isso me mobiliza a viver de maneira diferente as relações que eu tenho. Porque morreu um filho, mas eu ainda tenho outro. Ou mesmo que morressem os dois, eu tenho meu marido, tenho os meus amigos. Então, por viver essa tristeza, agora eu vou dizer para as pessoas o quanto eu as amo. Eu vou trabalhar um pouco menos, eu vou gastar um pouco menos, para que eu tenha mais tempo de convívio com essas pessoas. Eu trocaria tudo, ou todo o tempo que eu gastei na televisão para ficar um pouco mais com meu marido ou com a minha esposa. Então, a partir de agora, eu vou parar de gastar esse tempo e vou usar melhor nestas relações. Isso é decuplicar as forças da alma, porque a partir de uma experiência dolorosa e profunda, eu me torno alguém melhor. E só vou me tornar essa pessoa melhor porque vivi de maneira plena e consciente as minhas tristezas. Faz sentido isso para vocês? E a raiva? Só vai dar tempo de falar da tristeza e da raiva, eu acho, pelo horário. Mas medo a gente não tem, né? Vocês preferem a raiva ou o medo? Porque com essa cara de medo que vocês estão também, né? Eu falei da raiva, mas eu não sei, né? Se é a raiva ou o medo. Levanta a mão quem prefere raiva e depois quem prefere raiva, então. Esses. E o medo, o resto inteiro, né? O medo nem levanta a mão assim. Então, eu falo bem rapidinho do medo e daí falo da raiva. O medo é uma energia de autopreservação. Se esse chão começar a ruir, nós precisamos ou não ter medo? É saudável. Não, eu vou dizer para vocês, gente, não tenham medo. Nós estamos num templo do Cristo e não vai cair esse móvel. Nós vamos terminar a palestra em 15 minutos e depois nós vamos sair confortavelmente. Isso é uma pessoa saudável ou louca? Louca, desvairada. Porque na hora não interessa quem que era o palestrante, não interessa quem que é o presidente da casa, não interessa nem o filho às vezes. Porque a gente sai desesperado e lá fora que vai começar a gritar, cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque na hora do medo a gente não reflete. Este medo, ele faz parte da sobrevivência do ser. Então, ele foi, em muitos momentos vividos por Jesus, nos comportamentos de autopreservação que ele teve, em especial nos momentos finais da sua vida, quando os evangelistas narram que ele fazia a sua pregação e logo se retirava
porque sabia que corria risco, porque naquele momento já queriam lhe aprisionar. E então Jesus descreve um comportamento de autopreservação em diferentes momentos, e isso é saudável. Qual é o problema do medo e aonde ele se torna patológico? Quando nós falamos de um medo que não está ligado à sobrevivência do ser. Porque se ele não está ligado à sobrevivência do ser, ele está ligado à sobrevivência do ego. Quem não tem medo de vir aqui à frente fazer uma oração? Levanta o braço para eu dar uma olhada. 1, 2, 3, 6. O resto tudo tem medo. Corre risco de vida de vir fazer uma oração aqui à frente? Se fizer a oração errado, o que eles fazem? Levam lá atrás, dão uma camaçada de pau até matar a pessoa. É isso que acontece? Não. Fazer uma palestra, corre risco de vida de fazer uma palestra? Não. Mas o que corre risco de vida ali? O nosso ego. O que as pessoas vão pensar? O que elas vão dizer? A gente diz então que tem... qual que é a palavra que a gente diz? Tem o... de vir aqui à frente, como que diz? Vergonha. Vergonha fica bonito, né? Tenho vergonha. Mas no fundo eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Porque vai que eu faço uma oração feia. E o que as pessoas vão dizer? A gente nem diz assim, fulana, no final você faz oração pra gente? Por que a gente não fala isso? Porque ela não vai prestar atenção na palestra inteira e ela vai ficar pensando o que ela vai falar na oração no final. E ela vai vir aqui e não vai falar nada com nada do que ela tinha pensado, porque ela está com medo do que as pessoas vão pensar ou do que as pessoas vão dizer. E por conta deste medo, nós deixamos de cumprir tarefas no centro espírita, nós deixamos de colaborar. Por conta deste medo, nós deixamos de falar para as pessoas o quanto as amamos. Por conta do medo da reação, nós deixamos de pedir desculpas. Nós deixamos de dizer o quanto elas são importantes, porque temos um medo do que os outros vão pensar de mim, do que os outros vão dizer. Só que esse tipo de medo não deveria ter espaço na nossa vida, ao contrário do medo ligado à nossa preservação. Eu preciso ter medo de sair à noite em determinadas circunstâncias, eu preciso ter medo da velocidade que eu pego na estrada, eu preciso ter medo de determinadas ultrapassagens, porque eu coloco a minha vida em risco. Mas fazer palestra, coordenar grupo de estudo, colaborar no passe, na evangelização, no atendimento fraterno, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de errar, esse tipo de medo não deveria ter espaço na nossa vida, porque ele nos impede de realizarmos aquilo que nós temos de melhor. Então é o medo que atrapalha o nosso desenvolvimento, mas é o mesmo medo que faz com que a gente, quando vem aqui à frente, estude mais, se prepare mais para fazer bem feito. Porque uma pessoa que não tenha medo nenhum, não se prepara e vai fazer um trabalho ruim, não pensa no que vai fazer e faz de qualquer jeito. Por medo do que as pessoas vão achar, a gente cuida com a nossa roupa, a gente cuida com a aparência, a gente cuida com o jeito de falar. Então veja que este medo, ele nos torna previdentes, nos torna cuidadosos e faz com que a gente se esforce. Mas quando ele nos governa, ele impede de que a gente faça o que a gente tem de melhor para fazer ou oferecer. Vocês conseguem novamente perceber o corcel que pode servir a nosso favor ou que pode desgovernar e nos levar a problemas? Faça assim com a cabeça, assim, para saber se você entendeu. E aí vamos falar um pouquinho da raiva, então. Jesus se irou em vários momentos. Eu vou trazer alguns aqui para vocês, porque a gente termina esse tipo de palestra e as pessoas vêm dizer, mas Marlon, você sabe que eu não acredito que Jesus se irou? Aí eu digo, bom, então você tem algum problema, né? Porque se os evangelistas estão dizendo desse comportamento e você continua não acreditando, é porque você quer acreditar nas coisas da tua cabeça. E, em geral, as pessoas têm dificuldade de aceitar que Jesus se irou. Por quê? Porque se ele, que era puro, se irou, eu vou ter que entrar em contato com
as minhas iras. Eu vou ter que assumir que eu também fico com raivas. E pela dificuldade de assumirmos, nós preferimos deturpar o Evangelho do que olhar para dentro de nós. Vocês concordam com o que eu estou falando? Então, há uma passagem, eu não consigo lembrar de cabeça os Evangelhos, muito menos os números. Mas nós temos o livro, para quem quiser, que está lá, O Cultivo das Emoções, e aí tem todas as passagens e todas as referências com bastante cuidado, mas eu não consigo lembrar assim de memória. Mas há uma passagem da cura do homem da mão seca, que os evangelistas dizem que era dia de sábado. Tinha um homem de mão seca no templo e que pede para que Jesus lhe cure. E alguém diz, é possível ou é permitido curar em dia de sábado? E Jesus, então, olhando em derredor, com ira, cura o moço. Outra passagem está no momento em que Jesus chega para tirar Lázaro, que aparentemente estava morto, e Maria, a mãe de Lázaro, aguardando Jesus. Eu fico até imaginando ela com a mãozinha na cintura, assim, ó. Aguardando Jesus, ele chegando, e aí ela diz assim, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Abusada, né? Isso é falta de medo, porque essa devia de ter medo, né? Abusada. Chamando a atenção de Jesus e diz, e Jesus irou-se, no sentido do enfurecer-se, no sentido do enraivecer-se, entra na casa, entra no lugar lá e cura e faz com que Lázaro ressuscite. E a passagem mais conhecida da ira de Jesus é quando ele expulsa os vendilhões do templo. E então diz, Jesus derribou as mesas e as cadeiras dos cambistas, expulsando as pessoas porque tinham feito da casa ou do templo de Deus um covil de ladrões. E a gente, não, mas não é possível que Jesus tenha feito isso, né? Jesus teve vários comportamentos irados. E o problema não está em viver a ira. O problema está em ser tomado pela ira. E na maioria das vezes nós somos tomados pelas nossas iras por conta novamente do ego, da sensação prepotente de as coisas terem que ser. Então imagine que você está andando de carro e na sua frente tem um carro que para por 4 segundos. Mas você imagina que você chegou e o carro está parado. O que já aconteceu ali? Você já descarregou a buzina atrás do carro. Porque aonde já se viu parar 4 segundos na minha frente? A frase é essa. A gente não percebe que é tão ridículo, mas a frase é essa. Se for 6 segundos, gente, olha, abriu o sinal, você está atrás. Abriu o sinal e o carro da frente. O que aconteceu? Tem gente que é capaz de sair do carro para ir lá dar na cara do outro, porque quem ele pensa que é, para ficar 6 segundos parados na minha frente. E se levar 20 segundos e a gente perder o sinaleiro e fechar o sinaleiro, a gente enlouquece, porque perdeu o sinaleiro. Mas o que você faz com 20 segundos da tua vida? Você tem 20 segundos para mexer no Facebook. A gente nem mexe, né? Porque 20 segundos não é nada. Mas por que 20 segundos na minha frente, no sinaleiro, a gente enlouquece? Porque é inadmissível alguém não agir da maneira como eu espero. Se o sinal está aberto para mim, todos precisam andar. Todos precisam fazer ao meu tempo e do meu jeito. Porque no dia que eu estiver com calma, vindo no centro espírita, dei uma olhadinha ali no telefone, não vi que abriu o sinal e alguém descarregar a buzina atrás da gente, a gente não pede desculpa. Nossa, mas precisa dessa pressa toda também? Porque quando nós somos chamados a atenção, nós criticamos quem nos chamou. Mas quando o outro precisa ser chamado a atenção, nós nos sentimos no direito de chamá-lo. Isso é a natureza do ego. A questão imediatista, o se colocar no centro e achar que o mundo precisa atender às nossas vontades e as coisas precisam ser do nosso jeito. E aqui nós estamos delineando a maneira saudável
ou a maneira adoecida de vivermos as nossas raivas. Quando meu filho não faz as coisas que eu gostaria e eu bato, não deveríamos mais bater porque a gente já tem esclarecimento de como educar e é falta hoje de competência pedagógica, a gente precisa bater nos filhos. Mas eu vou lá e bato no meu filho. A gente poderia dizer, mas bata daqui 3 horas. Você consegue imaginar uma mãe batendo 3 horas depois no filho? Ele fez uma traquinagem, e aí diz, meu filho, daqui 3 horas então, o Marlon falou, daqui 3 horas você vai apanhar. Aí ele está lá assistindo o desenho, e você diz, meu filho, deu 3 horas, agora é hora de você apanhar. E aí você pega e lasca nele, você consegue fazer isso? Por que não consegue fazer? Porque a gente bate por raiva. Embora a gente diga que está educando, mas na verdade a gente está com raiva, porque ele fez algo que eu não admito. Eu já tinha dito que não era para fazer. E como eu sou um rei, se eu disse que não é para fazer, ninguém pode ousar fazê-lo. E se fizer, vai ser punido. A gente não bate para educar. Porque se fosse para educar, nós íamos buscar outros meios. A gente bate para descontar a nossa raiva. E a gente está no trânsito e não buzina para educar as pessoas, porque ninguém vai educar buzinando. Não, para ele aprender a ligar o pisca. Tá, mas se você quer que ele aprenda a ligar o pisca, você desce, gentilmente vai lá, conversa com ele e fala, olha, seria importante você ligar o pisca, porque a gente quando está atrás não sabe se você vai virar para um lado e para o outro, seria importante. Agora uma pessoa que não liga o pisca, você buzinar para ela, vai fazer com que ela ligue o pisca? Não vai. A gente só buzina para soltar a nossa raiva. E aí nós vamos perceber a diferença da raiva que Jesus tinha e da raiva que nós alimentamos. Porque Jesus, em momento algum, teve comportamentos raivosos, porque ele se sentiu ofendido, porque ele queria se vingar das pessoas. Joana de Ângeles diz que Jesus tinha uma ira santa, uma ira despida de ressentimento e de desejo de menosprezo. Ele não teve o comportamento irado em curar no dia de sábado porque ele queria mostrar para as pessoas quem manda. Ele queria mostrar para as pessoas que é um absurdo a convenção social de ter um dia onde se trabalha ou se não trabalha, porque o bem deve ser vivido a todo o momento. E ele não expulsou os vendilhões do templo porque ele achou um absurdo aquela palhaçada que ele já tinha dito que aquilo ali era para ser um templo de Deus. Ele expulsou porque aquelas pessoas estavam se aproveitando de outras num lugar que não era para ser vivido dessa maneira. Então nós percebemos que existe um comportamento irado que nos conduz às coisas que precisam ser feitas. Quando no meu trabalho eu não sou respeitado por todo o empenho que eu tenho e não sou minimamente valorizado, eu preciso usar dessa ira para arrumar outro trabalho. E quando eu digo para o meu filho, se você voltar de carro alcoolizado, você vai ficar 3 meses sem pegar o carro. Eu preciso de ira para quando ele voltar alcoolizado dizer, meu filho, eu falei que você ia ficar sem 3 meses pegar o carro. E na quarta-feira ele já chega alisando a gente, pai querido, e aí você diz, pode ser bem querido, mas você não acha que na sexta-feira você vai, eu não falei nada, já te conheço. E na semana que vem, ele vai chegar de volta amolecido, e na outra semana nós precisamos contar bem certinho 3 meses, para dizer, meu filho, agora depois de 3 meses você vai pegar o carro, porque eu lhe disse, e se você fizer isso de volta, tendo em vista que você já viu o equívoco, você vai ficar 1 ano sem pegar o carro. Porque você não pode colocar a sua vida, muito menos colocar a vida dos outros em risco dirigindo alcoolizado. Precisa de muita ira para educar os filhos. Mas não da ira no sentido agressivo, não da ira no sentido do vingar-se, mas da ira no sentido de fazer o que é correto. Porque o pai que não tem a ira no sentido de fazer o que é correto, cria delinquentes. Quando um pai ou uma mãe não consegue dar o sentido de causa e efeito para os seus filhos, quando não consegue ajudá-los a pensar as consequências do seu comportamento, ele coloca mais um delinquente no mundo. É preciso ter ira num relacionamento para dizer, eu não aceito que você me trate desse jeito. Eu mereço ser tratado de uma maneira melhor, porque eu não te desrespeito.
Eu não te dou motivo para você agir dessa maneira. E então, se você não souber me respeitar, eu vou pedir a separação. Ah, pode pedir, você não tem dinheiro, você não tem como viver, damos um jeito. E aí eu saí daquela relação e para conseguir dar um jeito na minha vida e conseguir sobreviver. Porque esta mulher que não conseguir usar da ira para sair da relação, ela vai ficar ali e vai ficar ressentida, vai ficar magoada e vai morrer de câncer no cérebro. Porque ela quis manter uma aparência e engolir todas as suas raivas que não permitiu viver, porque a raiva é uma energia que nos mobiliza, é uma energia que nos faz acontecer e ela deve ser usada a favor do nosso crescimento e do crescimento da humanidade. E quando a gente quer parecer bonitinho e não fazer uso da raiva, nós ficamos na vida medíocre, daquele que não fala, que não faz, que não acontece, que implode e que se mata. A exemplo de Jesus, nós podemos fazer uso das nossas iras, desde que não seja com o desejo de menosprezo ao outro, desde que não seja com o desejo de se vingar, mas de fazer as coisas que precisam ser feitas. E com isso nós concluímos que Jesus continua sendo nosso referencial. Há mais de 2000 anos ele veio à Terra, não tinha trânsito naquela época, não tinha os filhos como nós temos e nem a tecnologia, mas os seus exemplos continuam a ecoar na nossa consciência, nos mostrando como nós deveríamos agir. E não há dúvida de que o mundo está carente de pessoas que se debrucem sobre os textos evangélicos, lendo, relendo, pensando e meditando, para dali extrair a conduta das nossas vidas. Jesus deve ser o nosso referencial. E por isso queremos encerrar a nossa fala lembrando do poeta que diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar nossas consciências e fazer feliz o mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas agradecidas a Deus pela oportunidade de estarmos na Terra e que tenhamos a coragem de trazer Jesus de volta nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que a guerra, o suicídio e a depressão saiam batidos e perdidos e que entre nós reine a paz, a justiça e a verdade, que só se estabelecerão quando Jesus se fizer presente entre nós. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.